É, cadê Samara? Vem cá, vem cá. Sobe aí. Come here. Come on. Let's go. John, welcome to Araguari. Again, né? Again. God bless you. I love you. Amém. I love you too. I'm very happy to be back. Eu estou muito feliz de estar de volta. I've been here several times over the years. Eu venho aqui várias vezes ao longo dos anos I really love being here with you. e eu amo muito estar aqui com vocês. And I thank you for being here tonight. Eu agradeço a vocês por estarem aqui hoje. I just had another grandchild, Eu acabei de ter um novo netinho, so that's number 9 for us. então é o número 9 para nós. We have 5 children Nós temos 5 filhos and 9 grandchildren. e 9 netos. And my wife Bonnie is not with me on this trip. E a minha esposa Bonnie não pôde vir a essa viagem, She's been here to your church several times. mas ela veio aqui nessa igreja algumas vezes. And Bonnie and I have been married 53 years. E Bonnie e eu estamos casados há 53 anos. It's been the best 53 years of my life. E foram 53 anos, os melhores 53 anos da minha vida. So I don't speak a lot of Portuguese, Eu não falo muito português. just very little, maybe 12 words. Um pouquinho só, talvez 12 palavras. And being a man, E ser homem, most of the Portuguese that I know is connected with food. a maior parte do português que eu sei está ligada à comida. So the first Portuguese word that I learned was pastels. Então a primeira palavra em português que eu aprendi foi pastel. The second word was pudim. A segunda foi pudim. I've had at Samara's home in Annapolis the best pudim I've ever had in my life. Eu comi na casa da Samara o melhor pudim que eu tive na minha vida. So I'm trying to work my way back to their home. Então estou tentando achar o caminho de volta lá para a minha casa. Pra nossa casa. So I don't speak a lot of Portuguese. Então eu não falo muito português. So for me to be able to communicate with you, Então para que eu seja capaz de comunicar com vocês, I need a translator. eu preciso de um tradutor. And I have a wonderful translator. Eu tenho uma maravilhosa tradutora. Not only is she my translator, Eu conheço ela além de ser minha tradutora, but she's my friend. mas ela também é minha amiga. So let's give a hand to Samara. Então vamos bater palma para Samara. I have 2 stories that I want to share with you tonight. Eu tenho 2 histórias para compartilhar com vocês hoje. In the U.S., when we have a presidential election, Nos Estados Unidos, quando nós temos as eleições presidenciais, there's a lot of emotion connected with it. tem muita emoção ligada a essas eleições. We have different elections throughout the years. Nós tivemos diferentes eleições ao longo dos anos. But for the presidential election, we have a greater turnout of people. More people turn out for presidential elections than any other time. Mas para as eleições presidenciais tiveram mais pessoas para votar do que tiveram em qualquer outro momento dos Estados Unidos. Our last presidential election was in 2020. A nossa última votação para presidente foi em 2020. We have places around our state where you could go and vote. E nós tínhamos lugares no estado para que as pessoas pudessem ir votar.
And my wife Bonnie is the director of the voting place where we vote. E a minha esposa Bonnie, ela é diretora de um dos lugares de votação. We had so many people coming out to vote. Tivemos muitas pessoas que foram para lá votar. Some of them had to wait an hour and a half to be able to come in and vote. Algumas pessoas precisaram esperar 1h30 para poder chegar lá e votar. They were the longest lines that I'd ever seen. Foram as filas mais longas que eu já vi na vida. And the law says at 7 o'clock the polls close. E pela lei, a partir das 7h da noite, as votações se encerram. That's 7 p.m. 7 da noite. So if you're in line at 7 p.m., you can vote. Então, se você estiver na fila quando der 7h da noite, você ainda pode votar. But if you're not in line, you can't vote. Mas se você não estiver na fila, você não pode mais votar. Now remember, this is a very emotional election. E eu lembro que essas eleições foram muito calorosas. People are really emotional. They're really worked up about this election. As pessoas estavam bem emocionadas, elas estavam muito preocupadas com essas eleições. So when 7 o'clock came, Então, quando deu 7 da noite, my wife went to the policeman that was outside. a minha esposa foi até o policial que estava lá fora. And she said, at 7 o'clock, Ela disse para ele, é já 7h. and we can't let anybody else get in line. Nós não podemos deixar com que ninguém entre mais na fila. We don't want any fights or any trouble. Nós não queremos brigas nem problemas. So will you keep anyone else from getting in the line? Então você pode fechar a fila e não deixar com que ninguém entre nela mais? He said no. Ele disse não. He was paid to do this, to protect, to keep order there at the polls. Ele estava sendo pago para fazer isso, para proteger as pessoas que estavam lá na fila para votar. He refused to do his job. E ele se recusou a fazer o trabalho dele. So Bonnie had to get someone to stand at the end of the line. Então a Bonnie teve que achar alguém para ficar lá no fim da fila. Guess who she looked at? E adivinha de quem que para ela olhou? Eu. I said, oh no. Eu disse, não. She said, will you go back and at the end of the line? It was a long line and it went way back behind the building and it was dark back there. There were no lights. E era uma fila muito longa, ela estava fazendo curvas no quarteirão e até onde que estava indo já estava escuro. I said, okay. Eu disse, tá bom. So I walked back there. Então eu fui até o final da fila. The whole time I was praying. E o tempo todo eu estava orando. I said, Lord, I don't want to get in a fight with anybody. E eu disse, Senhor, eu não quero entrar em briga com ninguém. I just need you to help me. Eu preciso que o Senhor me ajude. So I got back in the dark and I got to the end of the line. Então eu fui, cheguei até na parte escura e fiquei no final da fila. And there was a man standing there. E tinha um homem parado lá. I said to him, I can't let anybody else get in line. E eu disse para ele, eu não posso deixar com que ninguém entre mais na fila. I said, I hope I don't have a fight on my hands. E eu disse para ele, eu espero que eu não arranje briga aqui. And he looked at me. E ele olhou para mim. He said, I am a bouncer. E ele disse para mim, eu sou um segurança. You know what that is? Você sabe o que é isso? Have you ever been in a nightclub? Ele era um segurança daquelas casas noturnas. He's the guy that throws people out when they get Ele é into a aquele fight. cara que tira as pessoas que estão brigando, joga lá fora. Some of you have been there. Alguns de vocês já foram em casas noturnas? He said, I'm also a bounty hunter. E eu também sou como se fosse um policial, aquele que tem autorização de prender ladrão. You have to be a tough guy to be a bouncer or a bounty hunter. E você tem que ser um cara bem durão para ser um segurança de casa noturna e também para caçar ladrão. He said, I'll take care of any problems. Ele disse para mim, eu cuido de qualquer problema. I said, thank you, Lord. Eu disse, obrigado, Senhor. I was just amazed at how God took care of that problem. E eu fiquei maravilhado de como o Senhor cuidou da minha situação. And that reminds me of Hebrews 13. Isso me lembra de o que está escrito em Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Hebreus capítulo 5 e 6 diz assim: Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se
com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Okay. It says, I will not fear. Diz assim, eu não temerei. What can a man do to me? O que me pode fazer o homem? This is important that we believe this. É importante que nós acreditemos nessa palavra. Because in 2 Timothy 1:7, Porque em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: Pois Deus não deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. right. So Paul told Timothy, he said, God has not given you a spirit of fear. Então Paulo disse a Timóteo, o Senhor não te deu espírito de covardia. Did you know fear is a demon spirit? Você sabia que o medo é o espírito demoníaco? And God has not given that to us. E o Senhor não deu isso a nós. That's something that Satan brings to us. É algo que Satanás traz a nós. And so we have no reason to fear. Então nós não temos razão para temer. I think I'll always remember this story. E eu acho que eu sempre vou me lembrar dessa história. I was so afraid, Porque eu estava com muito medo. but God had it all worked out for me. Mas o Senhor tinha resolvido tudo para mim. No reason for me to be afraid. Não havia razão para que eu estivesse com medo. Now I have a story that I want to share with you. E agora tem outra história para compartilhar com vocês. It's a very sad story. É uma história muito triste. I've never shared this with very many people, Eu nunca compartilhei isso com muitas pessoas, but it has a happy ending. mas tem um final feliz. Years ago, Anos atrás, I was married, eu fui casado and my wife and I decided to have a baby. e eu e minha esposa decidimos ter um filho. And we had a baby girl, E nós tivemos uma menina. and I just loved her. E eu simplesmente amei ela. When I would come home from work, every day I would play with her. I would take her out in the stroller. Sempre quando eu voltava para casa do trabalho, eu brincava com ela, levava para brincar. From the very beginning, I had a special relationship with her. Desde o princípio eu tinha um relacionamento com ela. And when she was still a baby, Então, quando ela ainda era bebê, her mother said to me, a mãe dela disse para mim: I don't want to be married anymore. eu não quero ficar casada mais. I'm going to divorce you. Eu vou divorciar de você. I said, you can't divorce me. E eu disse para ela: você não pode divorciar de mim. I said, I haven't done anything wrong. Eu falei para ela: não fiz nada de errado. She said, I'm going to divorce you. Mas ela disse: eu vou me divorciar de você. And I knew that she meant that. E eu sabia que ela significava isso. I said, the only way that I'll agree to a divorce, E eu falei para ela: a única maneira que eu vou concordar com esse divórcio, divorce was not in my vocabulary. e o divórcio nem fazia parte do meu vocabulário. Divorce was not in my family. O divórcio nunca tinha acontecido na minha família. But I said, I'll let you divorce me if you give me custody of our little girl. E eu falei para ela: eu vou me divorciar de você se você me der a guarda da minha filha. I won't take you through everything that happened, but finally the divorce was settled. E eu não vou delongar mais no tudo o que aconteceu, mas finalmente o divórcio aconteceu. And my little girl was 14 months old. E a minha criança, ela já tinha 40 meses, So now I'm a single 14 parent. meses. I'm a single parent now. E agora eu era um pai solteiro. I would get her up in the morning. Eu levantava de manhã, I would bathe her. eu dava banho nela, I would get her dressed. vestia ela, I would feed her. alimentava And then I would go to work. e eu ia trabalhar. My mother would take care of her while I was at work. E a minha mãe cuidava da minha filha enquanto eu estava no trabalho. I came straight home from work. E eu ia direto para casa quando acabava o trabalho, I picked up where I left off. e eu pegava ela e levava para casa. I took care of her. I fed her. Whatever she needed. We were very, very close. E eu cuidei dela, alimentei, fiz tudo o que ela precisava. Nós éramos muito próximos. A couple of years after that, I met a wonderful lady. Alguns anos depois, eu conheci uma moça maravilhosa. That's my wife, Bonnie. E é a minha esposa, Bonnie. Some of you have met her. Alguns de vocês a conheceram. And when my daughter was 3 years old, E quando a minha filha tinha 3 anos, Bonnie and I got married. eu e Bonnie casamos. We were very happy. E nós estávamos muito felizes. And Bonnie was the only mother that my daughter ever knew. E Bonnie foi a única mãe que a minha filha conheceu. See, when her mother divorced me, she left, and
and went to California on the other side of the country. Quando nós nos divorciamos, a mãe da minha filha foi para o outro lado do país, para a Califórnia. And she lived a hippie lifestyle. E ela começou a viver o estilo de vida hippie. And so then Bonnie and I had a boy, Então eu e Bonnie tivemos um menino, and then we had another boy. tivemos outro menino, And so we were a very happy family. e nós éramos uma família muito feliz. And then one day, my ex-wife came back. E um dia a minha ex-mulher voltou. She was a very persuasive person. E ela era uma pessoa muito persuasiva, manipuladora. And she started promising my daughter a lot of things. E ela começou a prometer à minha filha muitas coisas. My daughter really didn't know who she was E minha filha nem conhecia quem ela era, because she hadn't seen her very many times. porque ela não a viu muitas vezes. And she persuaded my daughter to come and live with her. E ela manipulou a minha filha para ir morar com ela. So we went to court, Então nós fomos até a corte and the judge said this. e o juiz disse isso. He said that the child stays with her father. Ele disse, a criança fica com o pai dela. I was very excited about E that eu fiquei muito animado com isso. because I didn't want my daughter to be in that kind of environment with her mother and grandmother. Porque eu não queria que a minha filha vivesse naquele tipo de ambiente que a mãe dela vivia e a avó também vivia. I tried to explain to her how bad it was. Eu tentei explicar para ela o quão ruim essa vida delas era. She had never been around people like that. Porque ela nunca tinha vivido com pessoas daquele tipo. I wanted her to have the same opportunity I had growing up. Eu quis que ela tivesse as mesmas oportunidades que eu tive quando eu cresci. My parents are wonderful Christian people. Porque os meus pais, eles foram pais cristãos. And I said, I want her to just have that same opportunity that I had. E eu disse, eu quero que a minha filha tenha as mesmas oportunidades de crescer dessa forma como eu tive. I saw my daughter's heart change. Mas eu vi o coração da minha filha mudar. She was a very loving, kind person. Ela era uma pessoa muito amorosa, gentil. And I saw her heart start to become hard. E eu vi o coração dela começar a endurecer. And I said to her, E eu disse para ela, what do you think God wants you to do? o que você acha que Deus quer que você faça? She said to me, I don't care what God wants. I know what I want, and I want to go live with my mother. Ela falou para mim, eu não me importo com o que Deus acha que eu devo fazer, mas eu sei o que eu quero fazer, e eu quero vir viver com a minha mãe. And it was very painful just to think about her being in those circumstances. E foi muito doloroso para mim imaginá-la vivendo naquelas circunstâncias. Bonnie and I, we've prayed and fasted for 3 days. Então, Bonnie e eu oramos e jejuamos por 3 dias. The judge said the child stays with her father, O juiz tinha dito, a criança fica com o pai. but I knew my daughter didn't want to be there. Mas eu vi que a minha filha não queria ficar lá em casa. She wanted to leave. Ela queria viver. Her mother had deceived her. E a mãe dela tinha manipulado ela. And at the end of 3 days of praying and fasting, E no final dos 3 dias que nós estávamos orando e jejuando, the Lord spoke. o Senhor falou comigo. He said to me, E Ele me disse, I don't keep any prisoners. eu não guardo prisioneiros. And I knew if my daughter stayed in the home, she would be a prisoner. E eu sabia que se a minha filha ficasse em casa, ela se tornaria uma prisioneira. And I didn't want any prisoners in my home. Eu não queria nenhuma prisioneira na minha casa. It was the hardest decision I made in my life. E foi a decisão mais difícil que eu tomei na minha vida. And I let her go to live with her mother. E eu deixei ela ir viver com a mãe dela. Immediately, she was exposed to unbelievable things. E imediatamente ela foi exposta a coisas inimagináveis. Things that she didn't even know about. Coisas que ela nem sabia o que significava. And she went from one place to another. E ela começou a mudar de um lugar para o outro. She left her mother and went with some other people. E a mãe dela deixou ela com outras pessoas. She saw she had made a mistake. E ela viu que ela tinha cometido um erro. But I think she just had too much pride to say, I made a mistake. Mas eu entendi que ela estava com muito orgulho de dizer para ela, eu fiz um erro. She didn't know anything about her brothers Ela não conhecia os irmãos dela, because she wasn't around them anymore. porque ela não estava mais perto de nós. Bonnie and I had another boy and another girl.
Bonnie e eu tivemos outro filho e mais uma filha. I think she knew their name, but that's it. Eu acho que ela só sabia que eles existiam, era só isso. She lived about 15 or 20 minutes from where we lived. E ela morava de 15 a 20 minutos da onde a gente morava. We saw her once a year, E nós a víamos uma vez por ano. and she would come by on Christmas Day E ela vinha no Natal for about an hour e passava somente uma hora. and just visited with us. E aí ceiava conosco. We couldn't really talk to her because she always had a little girlfriend with her that would come, and so we had no private time with her. E nós não podíamos conversar com ela porque ela sempre trazia uma amiga junto com ela. Então nós nunca tínhamos privado com ela. She would leave, and we would tell her, we're so glad you came. Please come back. E quando ela ia embora, nós falávamos: nós estamos muito felizes que você veio. Por favor, volte para casa. And next Christmas she came back. E no próximo Natal que ela voltou, We could count on her seeing her once a year. nós continuamos a vendo uma vez por ano. I felt like someone had just cut me open. Eu senti como se alguém tivesse rasgado a minha barriga, We had been so close, porque nós éramos tão próximos. and now I felt like she felt like I was her enemy. E eu sentia que agora ela pensava que eu era o inimigo dela. I'd spent so much time with her over the years. E eu passei muito tempo longe dela ao longo dos anos. And now she had become someone that I didn't know. E ela se tornou alguém que eu não conhecia mais. Oh, the years went by. E à medida que os anos se passaram, I probably prayed 10,000 prayers. provavelmente eu orei 1000 vezes. I just cried out to God day and night for her. Eu orava e chorava dia e noite clamando por ela. The pain never left. A dor nunca passava, It was always there. sempre estava ali. And the Lord said to me one day, E o Senhor disse para mim, um dia, He said, where she's brought grief, much grief, aonde ela te trouxe luto, she'll bring joy, much joy. ela te trará alegria. He said, where she's been unfaithful, E ele me disse, aonde ela foi infiel, He said, she'll be faithful. ela será fiel. That's all I had to hang on to for years. E isso era somente o que eu podia me apoiar ao longo dos anos. And I would say that to God over and over and over again. E eu falava isso para Deus de novo, e de novo, e de novo. She's going to bring joy, E eu falava para ele, ela me trará alegria, and she's going to be faithful. e ela será fiel. But things didn't get any better. Mas as coisas não melhoraram. She went off to the university, Ela foi para a universidade, and she had an apartment with some other girls. e ela dividia apartamento com outras meninas. And I would call her, E eu ligava para ela, and her roommates would answer the phone. e quem atendia eram as colegas de quarto dela. I would ask to speak to her. E eu pedia para conversar com ela, They said she's not here. e elas falavam, ela não está aqui. I said, would you ask her to call her father? E eu falava para elas, você pode pedir para que elas liguem para o pai dela? No, she wouldn't call back. Mas ela não ligava de volta. That hurts. Isso me machucava. It's painful. É doloroso. And God told me one day, He said, don't stop praying for your daughter. E um dia o Senhor me disse, não pare de orar pela sua filha, He said, I haven't forgot about her. porque eu não esqueci dela. And year after year went by. E ano após ano se passou. And I would say to the Lord E eu dizia ao Senhor what He had said to me. aquilo que Ele tinha dito para mim. She's going to be faithful, Ela será fiel, and she's going to bring much joy. e ela me trará muita alegria. And year after year went by. E ano após ano se passou. And I said to the Lord one day, Lord, it's getting worse. It's not getting any better. E um dia eu falei para o Senhor, Senhor, está piorando ao invés de melhorar. And He said it will happen when you least expect it. E o Senhor me disse, isso vai acontecer quando você menos esperar. I had only two things to hang on to. E eu tinha somente duas coisas em que me apoiar. God said she'll be faithful Que o Senhor disse que ela seria fiel and she'll bring much joy. e ela me traria alegria. E eu segurei nessas coisas, Year after year. ano após ano. And one day, E um dia, one night, numa noite, she called me on the phone.
ela me ligou pelo telefone and she asked for some advice. e me pediu conselhos. And I was amazed E eu fiquei maravilhado, that she would ask me anything. porque ela estava me pedindo alguma coisa. So I talked to her and I shared with her, gave her some advice. Então eu conversei com ela, compartilhei alguns conselhos. And I did it in a kind of a comical way. E eu disse isso de uma forma engraçada, divertida. And we laughed about it. E nós rimos sobre isso. And then, a couple of months after that, E alguns meses depois dessa conversa, she came to visit us. ela veio nos visitar. And we stayed up late talking. E nós ficamos até tarde conversando. All the kids went to bed. Todas as crianças já tinham ido dormir. Bonnie stayed up with us a long time. Bonnie ficou conosco um bom período de tempo. And then she went to bed. E ela também foi para a cama. And it was just my daughter and myself. E sobrou somente a minha filha e eu. And the Holy Spirit came in. E o Espírito Santo veio. And he blew so much of the stuff away. E ele veio, encheu aquele lugar, tirou aquelas coisas ruins, The lies of Satan. aquelas mentiras de Satanás, Things that she had believed for years. coisas que ela tinha acreditado por anos. And I was so excited. Eu estava muito animado. It was a good visit. Foi uma boa visitação, Really the first visit we had in almost 14 years. porque nós tínhamos uma visita por ano por 14 anos. About a month later, she came back. E aí, um mês atrás ela tinha voltado. And the same thing happened. E a mesma coisa aconteceu. I was able to talk to her about some things that she believed that weren't true, things she had been told about Bonnie and about me. E eu pude conversar com ela sobre coisas que ela acreditava que não era verdade sobre mim e Bonnie. And I could see a change coming in her. E eu comecei a ver mudanças ocorrendo nela. God said it happened when you least expect it. E isso aconteceu quando eu menos esperava. She became engaged to be married, E ela se tornou noiva, ficou noiva. and she asked me if I would marry her. E ela me pediu para fazer o casamento dela. I was surprised, Eu fiquei surpreso, but I was happy to do it. mas eu estava feliz em fazer isso. And our relationship just continued to grow. E o nosso relacionamento continuou a crescer. God continued to heal. O Senhor continuou curando. It wasn't overnight. Não foi da noite para o dia. I was so happy. E eu estava tão feliz. We have 5 children, Nós temos 5 filhos. and our children are all close to us. E todos os nossos filhos são próximos de But nós. now, my daughter, Mas agora, a minha filha, after all these years, depois de todos esses anos, she and I are very, very close. ela e eu somos muito próximos. But and the thing that I love, I'm going to tell you now that I love so much is she's actually closer to Bonnie than she is me. E algo que eu fico muito feliz de contar é que agora ela é mais próxima da Bonnie do que até de mim. And after all those years, she finally discovered that God had given her a treasure. E durante todos esses anos ela descobriu que o Senhor poderia dar um tesouro para ela. And it just excites me to see them together, to see them talk, to see them relate to one another. E eu fico tão feliz ao vê-las se relacionando juntas, And she had ignored Bonnie for so many years. porque ela ignorou a Bonnie por tantos And anos. I know it hurt Bonnie. E eu sei que isso a machucou também. I would just pray, Lord, heal her from these hurts. E eu sempre orava, Senhor, cure essas feridas da Bonnie. And she has a son. E ela teve um filho, a minha filha. She's a lawyer. Ele é um advogado. Her husband's a lawyer. E o marido dela também é advogado. Her son just graduated from high school, E o filho dele acabou o ensino médio. and he's going to go to the university soon. E agora ele vai para a universidade. About 3 years ago, he would come and spend about a week with us in the summer. Há um ano atrás ele vinha e passava uma semana do verão com a gente. So we were always excited about him coming. E nós sempre ficávamos muito felizes dele vir e passar esse tempo conosco. And I felt like the Lord told me that when he comes this time, he's going to be born again. E o Senhor me falou que quando ele vir nos visitar novamente, ele nascerá de novo. And so when he came, we talked about the Lord a couple of nights.
E da última vez que ele veio, nós conversamos sobre Deus algumas noites. I just asked you to think about what we had talked about. E eu pedi para ele pensar sobre aquilo que nós conversamos. And one morning he came into the office E um dia, numa manhã, ele veio no meu escritório. and he said, I want to be born again. E ele me disse, eu quero nascer de novo. And he gave his life to the Lord. E ele entregou a sua vida a Jesus. There are times in our life Há vezes na nossa vida, that the only thing we have to hang on to is the Word of God. que a única coisa que nós temos que nos segurar é a palavra de Deus. And there's not anything any better to hang on to. Mas não há nada melhor do que se apoiar do que a palavra de Deus. The Bible says in Psalms 119 that it says your word is eternal. God's word is eternal. Em Salmo 119, versículo 89, diz assim: And a sua palavra é eterna it stands firm in heaven. e continua firme nos céus. And then in Psalms 40, verse 8, Isaías 40, versículo 8, também diz assim: a tua palavra, a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. if all you have to hold on to is God's word, Se tudo que você tem para se apoiar é a palavra de Deus, that's the very best thing you can have. é a melhor coisa que você pode ter. I want to encourage you. E eu quero te encorajar. If you're going through a hard time, Se você tem passado por momentos you difíceis, find yourself in a difficult situation, se você se encontra em uma situação difícil, cry out to God. clame ao Senhor. Ask Him to speak to you. Peça para que Ele fale com você. And when He speaks to you, E quando Ele falar com você, hang on to that no matter what. apoie-se nessa palavra. That's the only thing that brought us through all those 14 years. Essas palavras foram as únicas coisas que nos mantiveram firmes durante todos esses 14 anos que a nossa filha esteve fora. And if God will speak to me, E se Deus pode falar comigo, He will speak to you. Ele também pode falar com você. Get God's word and hold on to it. Tome a palavra de Deus e se apoie nela. Now, He spoke to me directly. He said this directly Ele falou comigo diretamente, falou isso diretamente comigo, concerning my daughter, a respeito da minha filha. but He may speak to you in the word. Mas Ele pode falar com você por meio da palavra. He may speak to you through someone else. Ele pode falar com você por meio de outras pessoas. But the grass withers. Grass withers. Mas quando a relva cresce The flowers fade. e as flores, But the word of God mas a palavra de Deus stands forever. permanece para sempre. Forever Para sempre. and ever Para and sempre. ever. Para sempre. So tonight, I want to talk to you about fear. E hoje eu quero falar com você sobre medo. That if you have fear, Se você tem medo, I want you to be released from that tonight. eu quero que você seja liberto disso essa noite. I'm going to ask you to come and let the leaders pray for you. Eu quero te chamar aqui à frente e que os líderes orem por você, Fear is a terrible thing. porque o medo é algo terrível. It's like a trap. É como uma armadilha It gets you and holds you. que te prende e segura você. And if you need for God to speak to you, if you're in a situation like I was in with my daughter, E se você precisa que o Senhor fale com você em alguma situação, como eu precisei com que Ele falasse com a minha filha, it may not be a child, it may be a problem with family or work or whatever it could be. pode não ser um filho, mas talvez um problema com o trabalho, pode ser qualquer coisa. I want you to come and let us pray for you. Eu quero que você venha à frente para que nós possamos orar por você, That God will speak to you in your situation. para que o Senhor fale com você nessa situação, That you'll be encouraged tonight. para que você seja encorajado nessa noite That you'll be able to continue on. e para que você seja capaz de continuar. I've been at a place where I was at the end of my rope, Eu já estive em um lugar que eu estava no fim da linha and God tied a knot at the end of the rope.
E o Senhor, Ele fez um nó em mim, me amarrou. And I could hold on to that knot. E eu podia segurar nessa corda. But then there was times I couldn't hold on anymore. Mas havia momentos que eu já não conseguia mais me segurar. And the Lord would come under me. E o Senhor me vinha e me abraçava. And He would support me. E Ele me dava apoio. He will do the same for you. E Ele fará a mesma coisa por você. The Bible says that God is the God of hope. A Bíblia fala que o Senhor é um Deus de esperança. And He will renew your hope. E Ele renova a sua esperança. If you've lost your hope, Se você perdeu as suas esperanças, He will renew your hope tonight. Ele a renovará nessa noite. He will strengthen you. Ele vai te fortalecer, He will encourage you. te encorajar. We were not able to go through those 14 years without the Lord. Nós não seríamos capazes de passar por esses 14 anos sem Deus. And if the Lord would help me E se o Senhor me ajudou to put a man in the back of that line on election day, e me colocou no fim da fila naquele dia das eleições, just the person I needed, e me colocou diante de mim exatamente a pessoa que eu precisava, set me free from fear, me libertou do medo, He'll do the same thing for you. Ele fará o mesmo por você. If you need to be encouraged, Se você precisa ser encorajado, if you need to be reminded of what the Lord has said to you, se você precisa relembrar aquilo que o Senhor te prometeu, or if you need a word from the Lord, ou se você precisa de uma palavra do Senhor, I want you to come and let us pray for you. eu quero que você venha à frente para que nós possamos orar por você. The Lord wants to help us tonight. O Senhor quer nos ajudar nessa He wants noite, to strengthen you tonight. nos fortalecer. So will the leaders come, please? E os líderes podem vir à frente e ajudar. Amém. Cabem. Então, queridos, os diáconos vão ajudar a gente a pegar as cadeiras. Se você puder já, você que veio receber a oração, já puder pegar a bolsa, ou não deixar na cadeira, porque daqui dessa oração nós já vamos terminar. Caso você falar assim, não, pastor, já estou satisfeito, já recebi de Deus, o Senhor te abençoe, uma semana de bênção e de paz sobre a sua vida. Antes de nós começarmos a orar com as pessoas aqui, nós vamos fazer filas, alguns obreiros vão estar orando por você, alguns pastores que estão aqui vão estar orando com você, mas nós estivemos falando sobre a palavra profética esses dias. Quantos ouviram falar da palavra profética, essas ministrações que nós... E como é importante você trazer à memória aquilo que Deus tem falado com você, e receber a palavra de Deus por meio de profetas, por meio de pessoas que se levantam para liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Pois bem, eu tenho certeza que hoje o pastor Shell está aqui, certamente falou com muitas pessoas aqui nesse lugar. Quantos aqui, nas duas histórias que o pastor Shell falou, primeiro sobre medo, insegurança, né? Poxa, eu tenho que enfrentar isso, mas eu não estou encontrando coragem, eu estou com medo. Eu queria mesmo era fugir dessa situação. E aí naquele final daquela história, Deus preparando todas as coisas ali e dando a ele espírito de coragem para enfrentar. Essa é a primeira história. A segunda história, uma história de reconciliação de uma situação aparentemente impossível de se resolver. Situação que estava localizada na sua casa, aquilo que afetava a vida dele, e que ele só tinha uma palavra de Deus ali que ele se apegava, né? Ela, a sua filha, um dia será fiel, né? Voltará e será fiel. Então ele se apegou a essa palavra. Quantos nessas duas histórias aqui se identificaram com alguma coisa? Poxa, Deus falou comigo, deixa eu ver, Deus falou comigo, alguma coisa Deus falou, pode ficar com a mão levantada, deixa eu ver, Deus falou comigo. Olha só, Deus liberou uma palavra profética para você que levantou a mão, está vendo? Deus trouxe esse homem aqui para liberar uma palavra profética para você, dentro daquilo que você está vivenciando. Eu e a Sandra,
Estamos vivendo nesses dias uma situação que tem muito a ver com o que o pastor John Shell acabou de compartilhar, mas muito a ver. Eu tenho certeza que Deus trouxe ele neste lugar e colocou essa história da filha dele no coração dele, porque eu sei que Deus falou com muitas pessoas aqui, mas com certeza essa palavra foi dirigida à minha pessoa e à pessoa da Sandra. Então, antes que nós orássemos, antes que nós venhamos a orar por vocês, ministrar sobre a vida de vocês, eu gostaria que vocês fossem usados como palavra profética, como profetas de Deus, sobre a minha vida, a vida do pastor de vocês e da pastora de vocês. Nós queremos receber essa oração da igreja, nós queremos que vocês orem por nós. Nós estamos numa situação muito difícil e nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E Deus trouxe esse homem aqui nessa noite para liberar essa palavra profética para a minha vida e para a vida da minha esposa. Então eu gostaria muito, né? Eu estou muito feliz nessa noite, porque eu estou vendo aqui, a minha irmã está aqui, minha família está aqui, os meus primos estão aqui, o Deus Amar e a Andréia, não sei se ainda estão, mas eu acho que estão, Deus Amar e a Andréia. Então, a minha família está aqui hoje, né? E eu assim, muito feliz, é uma noite de festa, mas eu preciso muito que vocês orem por nós, né? Orem pela nossa vida, orem pela nossa casa. Eu quero chamar a Sandra aqui, nós vamos nos ajoelhar. Não sei se o pastor Shell pode dirigir essa oração, mas eu queria que você liberasse palavras proféticas sobre a minha vida, sobre a vida da pastora Sandra, em nome de Jesus. Loving Father, Amado Deus, you're so good for us. o Senhor é tão bom para nós. Lord, you told me today that you had fought for me. Senhor, o Senhor me disse que o Senhor tem lutado por mim. You said you had fought for me all my life. E o Senhor me disse que o Senhor tem lutado por mim por toda a minha vida. The truth is, Father, you fight for all of us. E a verdade é que o Senhor tem lutado por todos nós. I thank you for fighting for Pastor Carlos. E eu te agradeço por lutar pelo pastor Pastor Carlos, Sandra, pastora Sandra. Thank you for their openness, their honesty, Lord, Senhor, their transparency. Senhor, obrigada pela honestidade e a transparência deles. And Lord, I thank you. E Senhor, eu te agradeço You heard their prayers before they ever cried out to you. que o Senhor ouviu as orações deles antes que eles clamassem ao Senhor. Lord, weeping may endure for the night, Senhor, alguns de nós podem até estar indiferentes nessa but noite, joy comes in the morning. mas podemos passar a noite chorando, mas a alegria vem pela manhã. Father, I was cut wide open Senhor, eu me senti que eu fui rasgado from these horrible things that happened. por esses momentos ruins que aconteceram na minha vida. But Lord, you sewn me up, Mas o Senhor me suturou novamente. and the scar is disappearing. E essa cicatriz desapareceu. And I thank you for doing this for Pastor Carlos and Pastor Sandra. E eu te agradeço porque o Senhor tem feito isso com o pastor Carlos e a pastora Sandra. Lord, you love them so much. Senhor, o Senhor os ama tanto. I thank you, Lord, for you just healing power coming to them. E Senhor, nós te agradecemos que o poder de cura está sendo derramado nessa noite. And Lord, I thank you that this heartbreaking situation E Senhor, nós vemos que essa situação tão triste, will be turned to joy, nós agradecemos porque ela se tornará em alegria. and they will be able to help many people. E isso ajudará muitas pessoas. And I thank you for this in Jesus' name. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Give them a new fire. Derrame sobre eles fogo, Give them hope. esperança. Lord, help them to stand on their feet and move forward, Senhor, os ajude a ficar de pé e a mover adiante. knowing that you love their daughter more than they do. Ninguém ama a filha deles mais do que eles. And Lord, the only way I could trust you with my daughter
Senhor, a única maneira que eu poderia confiar was because I knew you loved her more than I did. é porque eu sabia que o Senhor amava mais que eu. You're a good father. O Senhor é um bom pai. You fight for us. O Senhor luta por nós, You protect us, Lord. nos protege. We just thank you, Holy Spirit, E nós te agradecemos, Espírito Santo, for going after their daughter. por ir atrás da filha I thank deles. you, Lord, for your word she'll never be able to get away from it, Lord. E nós te agradecemos que a sua palavra nunca será vazia. So, Lord, we even begin to celebrate now. E Senhor, nós começamos a celebrar agora, And they will see the goodness of God porque eles verão a bondade do Senhor in the land of the living. na terra dos viventes. Em nome de Jesus. Os líderes que puderem ajudar a orar pelas pessoas, já vamos começar a orar.